Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, todos que estão em casa, todos que estão aqui nos assistindo presencialmente. É muito bom poder ver todos vocês, né, e fazer esse nosso encontro, que ainda não é daquele jeitinho que a gente gosta, né, de se abraçar, de estar juntos, de dar beijinho, de conversar mais tempo, né, mais pertinho um do outro, porque a gente ainda está cumprindo o protocolo conforme é a recomendação, né? E nós vamos hoje receber, para fazer o nosso estudo, e olha o que a tecnologia nos proporciona, né? Essa condição de ouvir quem está lá em Curitiba. Quem vai trazer o nosso estudo da noite é a Ana Cristina. Ela que participou da nossa casa durante muito tempo presencialmente. Hoje ela vai trazer, como tem trazido, né? Ela é uma das dinamizadoras dos nossos estudos virtuais e vai trazer para quem está presencial também esse estudo. Então, nós vamos ouvir uma canção de harmonização, em seguida, a Tereza para a nossa apresentação. Quanta paz, quanta luz. Quantos caminhos cruzados, Jesus, até chegarmos aqui, segunda reunião híbrida. Jesus, quantos acontecimentos. E nós, firmes e fortes, o Evangelho, fortalece cada vez mais os nossos espíritos. Para Jesus, todos os nossos companheiros da Casa de Damasco, que nesse momento estão reunidos através da presença física na nossa casa e online também. Que os bons espíritos possam estar nos iluminando, intuindo os nossos pensamentos, mas iluminando o Senhor Jesus, a nossa dinamizadora da noite de hoje, que é a nossa querida Ana Cristina, que se encontra lá em Curitiba, mas que recebe as nossas vibrações de amor e de tranquilidade da espiritualidade divina, para que ela possa desenvolver o tema de forma harmoniosa. Mestre querido, que a partir de agora, Senhor, possamos contar com a nossa companheira no estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Tereza. Mais uma vez, né, sejam todos muito bem-vindos, os amigos presentes, os amigos virtuais, aqueles que nos acessarão, né? Aqueles que acessarão o nosso canal depois, assistir pelo YouTube, nós estejamos vibrando, né? Prestando atenção no que a nossa companheira vai trazer para a gente, as nossas reflexões, né? Porque a gente estuda semanalmente, né? Segundas e quartas, então a gente tem aprendido muito uns com os outros, e a gente quer que a noite de hoje também seja especial, melhor do que foi a primeira, porque a gente teve bastante problema, né? Dificuldades com a questão do áudio, mas hoje, graças a Deus, a gente minimizou um pouco, pelo menos para quem está aqui, né? Tá legal? O áudio de casa, o áudio aqui. Então, a gente vai buscando melhorar cada dia. Então, quero dar as boas-vindas novamente para a Dona Nete, nossa Márcia. Fernanda, você? Seja muito bem-vinda também. Ela já não é a primeira vez, né? Que eu chego na nossa casa. Hoje nós temos um bebezinho, recém-nascido pela tia da nossa amiga Angélica, a Carol, né? Empolgou lá todo o povo. Então, nós vamos, olha, Ana Cristina, como é que está aqui o público para te assistir, viu? Então, é com você, amiga. Estamos juntas, mas agora é com você. Boa noite a todos. É muito bom ver, né,
o retorno gradual e todos nesse mesmo pensamento de evolução, de estudo, porque o nosso trabalho hoje será direcionado a um estudo. Então, um pouquinho de cada um, a colaboração de todos sempre é muito bem-vinda. E eu peço a vocês que sempre que queiram falar ou participar, não só quem está virtual, mas no presencial, eu acredito que tenha como ter essa participação também. Então, agora, nesse momento, eu vou pedir para a Patrícia colocar para a gente, vai ser logo o primeiro, segundo slide, que já vem a questão, e o vídeo, os três em seguida, porque aí a gente vai dividindo melhor o nosso estudo. Esse é o tema de hoje, que nós vamos trabalhar. Na semana passada, a Maria Paula já iniciou nesse tema e ela falou dos itens anteriores. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos itens 6 a 8. E o tema desse capítulo é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então já temos lá no item 6. Alguém pode ler, por favor, para mim? Porque eu não consigo ver a tela toda. Vou ler. Não creiais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em São João, Epístola 1, itens de 4 a 1. Agora, vamos então já colocar o vídeo, porque aí nesse vídeo já explica um pouquinho sobre esse tema, desse item, para nós podermos ir deixando para as nossas reflexões no final. Trazia nas suas tradições a ideia dos profetas. O que eram os profetas no judaísmo antigo? Eram os sensitivos, os médiuns, como chamamos hoje, ou os paranormais. Na Judéia, se conhecia como profetas aquilo que na Grécia era o piton, a pitonisa, indivíduos dotados de certa peculiaridade psíquica para registrar o seu diálogo com os espíritos, para registrar as informações dos espíritos, que eram chamados de deuses, de divindades, naquela antiguidade do mito. Naturalmente, que quando nos damos conta desse fato, temos que convir que hoje em dia também nós lidamos com muitos profetas. Há criaturas intermediárias dos espíritos em toda parte, em todos os lugares. Algumas que têm consciência disso e outras que disso não têm nenhuma consciência. Como os seres espirituais atuam sobre nossas vidas de tal modo que costumeiramente são eles que nos dirigem os passos pelo nível e pela intensidade das influências que nos causam, conhecemos tantos profetas nesta atualidade. Só que esses profetas, quando se dão conta disto, eles têm algumas maneiras de viver. Ou educam essa faculdade para servirem ao bem, numa instituição que se dê esse trabalho de educar as nossas faculdades paranormais, ou se deixam levar pela atitude egoística de cobrar por aquilo que conseguem, que realizam ou que dizem poder realizar. Em todo lugar por onde passamos, encontramos placas, cartazes, anúncios, flyers, avulsos, anunciando pessoas com poderes mágicos,
para aproximar casais, para separar casais, para trazer a alma querida, para resolver problemas financeiros, para resgatar-nos dos dramas econômicos. E, curiosamente, nós podemos perceber que esses indivíduos, homens ou mulheres, que oferecem tais serviços à sociedade, não resolvem os seus próprios problemas, os dramas de suas próprias vidas. Dramas financeiros, econômicos, afetivos. Logo, o que eles estão pregando e propondo para os outros não deixa de ser uma inverdade, uma falsidade. Você já conhece o Melhor Envio? É uma plataforma gratuita de intermediação logística. Tem fretes até 75. Não foi sem sentido que Jesus Cristo nos chamou a atenção para que tivéssemos cuidado com os falsos profetas, falsos intermediários, falsos médiuns, existentes em todas as épocas da humanidade. Pessoas que fazem mau uso da sua capacidade psíquica de registrar o mundo imortal, de registrar esse mundo espiritual. E porque fazem mau uso, acabam por se fragilizar moralmente e abrir espaço para a intromissão, para a intervenção de entidades nefastas, de almas infelizes que desejam causar todos os tipos de perturbações na vida alheia. Falsos profetas, então, existem aqui no mundo, entre os seres encarnados. Pessoas que mentem, pessoas que enganam, para tirar sempre proveitos materiais. Encontramos falsos profetas neste outro lado da vida, na imortalidade, no mundo dos espíritos. E esses falsos profetas fazem de tudo para nos iludir. Trazem-nos costumeiramente ideias esdrúxulas, revelações bombásticas e mentirosas, na certeza de que serão cridos pelas pessoas ingênuas, pelas mentes incautas. E como o mundo está cheio de mentes ingênuas, de pessoas incautas, crédulas. E essa ingenuidade e essa credulidade ocorre sempre com maior intensidade naqueles que ignoram, que desconhecem como é que funciona o mundo espiritual, como é que funcionam as leis de Deus, a partir de que as leis de Deus regulam as nossas vidas na Terra. Teremos que ter muito cuidado com os que mentem, com os falsos profetas. Com essa reflexão, eu acho que já ficou aqui bem explanado o quanto nós precisamos estar vigilantes a cada momento, porque nós também podemos nos tornar falsos profetas, né? A gente também pode exercer essa possibilidade de também desenvolver isso, esse caminho de não estar sendo aquela pessoa, não estar conseguindo transmitir ou estar utilizando a nossa influência, nosso conhecimento, o nosso aprendizado de uma forma errada. Então, a gente acaba também assumindo essa postura de falso profeta. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro slide? Com comentário ainda não? Então, o Marcelo quer falar. Então, vamos lá, Marcelo, fique à vontade. Boa noite. Eu acho que na nossa atualidade, os falsos profetas mais divulgados são aqueles
que divulgam, né, o que hoje a gente chama de fake news, e que eles acabam fazendo alguma coisa, atraindo a atenção de pessoas, assim como disse nosso amigo Raul, pessoas às vezes ingênuas, e vão disseminando informações que muito mais prejudicam do que ajudam, né? E a gente tem que ter muito cuidado para que nós não sejamos um desses, né? Averiguemos aquilo que vamos estar repassando, e se não for bom, não falemos, né? Então é muito importante, porque toda a palavra do Evangelho é para tratar primeiro a gente, né? Então é óbvio que quando a gente fala de falsos profetas, a gente acha que são somente aqueles com grandes dons psíquicos, mas, salvaguardadas as devidas proporções, cada um de nós é um profeta em si. Muito obrigado. Obrigado. Foi excelente sua colaboração e vem colaborar com o primeiro trecho que eu falei em relação a nós, a nossa responsabilidade como profetas do Cristo, né? A gente está estudando os ensinamentos de Jesus para transmitir através dos nossos exemplos também. Vamos agora para o próximo slide, Patrícia, por favor. Você pode ler esse para mim? A maneira de se distinguirem dos maus, os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Nesse estudo, nesse item, né, a gente deu uma lida em alguns trechos, e aí eu peguei no Caminho da Luz, falando sobre o homem material e o homem espiritual. E nessa passagem, Francisco Cândido Xavier, ele coloca nesse ponto em que o homem espiritual ele foi meio que estacionando, né? Em que momento em que houver essa equiparação entre o homem material e o homem espiritual, aí sim nós vamos colher os bons frutos, porque esse fruto ele é uma forma de acolher, né, de instruir, ele realiza, né, ele está sempre voltado para o bem comum. Então, esses frutos seriam os frutos para todos, né? Não significa dizer que essa árvore, eu sou a árvore, os meus frutos são aquilo que eu vou transmitir, aquilo que eu vou passar de melhor para as outras pessoas, né? Para todos. Alguém quer fazer alguma observação nesse ponto? Porque teve, não sei se a Maria Paula está presente também, que esse estudo foi bem baseado no que ela fez na semana passada, falando sobre a árvore e dos frutos. Ela está presencialmente, Ana Cristina. Tá. Então, se ela quiser fazer alguma colocação, esse tema foi da semana passada, onde ela colocou sobre a árvore e os frutos, o que seriam os frutos, né? Mas se tiver dificuldade na participação, não tem problema, a gente passa para o próximo slide. Ela está na recepção. Entendi. Então, vamos para o próximo slide, que a gente deixa as perguntas para o final. Você pode ler esse também, Patrícia? Ou Jaqueline, não sei o que fica mais fácil. Posso ler. Agora vós, que bem desempenhado haveis a tarefa que o Cristo confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente.
seja a vossa divisa do progresso de contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Essa instrução dos espíritos já nos direciona para uma ação, né? Para um momento em que a gente, além de estarmos vigilantes, a gente agir, a gente começar a colocar em prática para a gente poder avançar, como diz na lei divina, né? Que é a lei do progresso. A gente, por mais que as pessoas queiram, elas não vão ficar estacionadas, porque tudo vai evoluindo. E essa evolução que nos leva para um caminho de luz, para um caminho divino, ela depende da nossa atitude, né? Depende de nós estarmos dispostos e preparados, primeiro, para saber distinguir e também nos colocarmos diante de boas ações, de momentos em que possa desenvolver essa lei do progresso. Vamos colocar agora a Teresa quer falar? Então, a Teresa levantou a mão. Por favor. Na verdade, eu queria só acrescentar que a nossa vida é uma grande árvore, né? Quando a gente reencarna, né? É como se fosse lançada uma sementinha, que somos nós, e ali a gente vai se fortalecer, e quando a gente nasce, a gente vai ali desenvolvendo essa sementinha até se tornar uma árvore adulta, né? E a gente tem essa capacidade de ir distribuindo esses frutos ao longo da nossa vida. Só que a experiência nos mostra, né, como vivente dessa grande árvore, que somos nós, que sou eu no caso, a vida nos mostra que a gente vai, dependendo das circunstâncias que a vida vai nos levando, a gente vai fornecendo a cada safra, digamos assim, bons frutos, ou uns frutos assim meio azedinhos, né? E até a gente ter essa capacidade de separar, né, fazer essa separação do fruto que é bom, do fruto que é ruim, e daí desenvolver dentro de nós o bom fruto somente, né? Eu diria que leva é um processo longo, porque leva aí algumas encarnações, né? E a doutrina espírita, né, ela vem nessa função, ela é nos oferecida como esse caminho, né, que a gente, essa doutrina maravilhosa que a gente encontra e vai fazendo com que a gente vá verificando o quanto é bom, né, doar bons frutos e quanto é bom colher bons frutos. E quando a gente chega a esse nível, que eu tenho certeza que eu costumo dizer, no meu caso, ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está ainda no esforço, né? Para que essas colheitas aí até possa ser da melhor forma possível, né? E a gente distribuir alguma coisa boa. Mas eu creio que a vida é uma grande árvore, que nós é só saber, resta a nós, né, sabermos trabalhar essa questão dos frutos. Obrigada. Obrigada pela participação, Teresa. Excelente. Vamos colocar, então, já o próximo slide, que ela é uma questão do Livro dos Espíritos, e fala: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus,
podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar. Acho que fugiu aí. Ensinar maus. Do mentiroso para ensinar a verdade. Então, depois desse item do Livro dos Espíritos, vamos colocar o nosso videozinho, Patrícia, por favor? Ele é bem rapidinho, mas ele fala bem sobre esse... Porque no movimento espírita nós fazemos coisas com os outros que, em hipótese nenhuma, a gente gostaria que o outro fizesse com a gente. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Então, vou dar alguns exemplos. Postagem em Facebook. Tem gente que escreve coisa que ele jamais seria capaz de ouvir. Ele não admitiria ouvir o que ele escreveu. Mas ele escreve. Por quê? Porque ferir o outro não dói na gente. E a lição do Evangelho é: não faça ao outro o que você não quer que façam com você. Isso é muito sério. Então, nós encontramos, às vezes, dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, dentro das instituições, condutas espíritas fazendo coisas que, se fizessem com ele, dava boletim de ocorrência. Ele ia para a delegacia. Porque ele não admite que seja feito com ele, mas faz com o outro. Então, isso é muito sério. Porque aí nós estamos voltando ao pré-evangelho. Pré-evangelho. O Cristo não espera de nós perfeição. Então você tropeça mesmo. Aí você fala: nossa, ô fulano, você desculpa. Eu fiz. Agora, o que o Cristo não espera é você se orgulhar dos seus erros. Fiz mesmo. Feri. Mas Jesus olha espantado e fala: o que é isso? Esse é meu seguidor? Falei mesmo. Xinguei a mãe. Tirei ele. Imagina. Então é preciso estar atento para isso. Estar muito atento para isso. Porque essas ações nos revelam. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. E agora uma pergunta para todos nós, né? Vamos botar o próximo slide, por favor. Quais frutos estamos produzindo? Porque, às vezes, a gente está num caminho, né? E eu até... Foi um pouquinho, de repente, pesado o vídeo, mas eu acho que mostrou bem que, não só na Casa Espírita, nós estamos dentro do Evangelho de Jesus, estudando o Evangelho de Jesus. Nós precisamos ser essa mensagem, nós precisamos que os nossos frutos demonstrem isso, né? O nosso estudo, o nosso dia a dia tem que refletir um pouquinho, pelo menos. É claro que nós não conseguimos ainda ao chegar a um patamar de um espírito totalmente evoluído, mas um pouquinho, a cada dia, a gente pode melhorar. Então, eu gostaria de saber de cada um de vocês, ou
quem puder falar, quais frutos nós estamos produzindo hoje? No que nós estamos vivendo hoje. Quais esses frutos, ou um fruto, que você acredita que já ocorreu de mudança, né, no seu dia a dia, eu não digo com o sofrimento, eu digo com o aprendizado, porque nós já entendemos que nós não estamos em sofrimento, que nós estamos vivendo aquilo que nós pedimos para viver, para resgatar, para passar, né? Agora, quais frutos nós estamos produzindo? De que forma nós estamos demonstrando que isso está realmente sendo um aprendizado para a gente? Alguém? Tereza levantou a mão. Por favor, Tereza. Eu acredito que antes da gente dizer quais frutos estamos produzindo, a gente tem que primeiro ter um senso muito crítico de nós, né? Nós temos que nos reconhecermos primeiro, né? Para poder a gente analisar que frutos são esses, né? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso fruto está doce, né? E, no entanto, é como o Haroldo falou, né? Tá doce para mim, que estou ali distribuindo, mas para quem está recebendo não é tão doce assim, né? Então, eu tenho que primeiro me reconhecer, digamos assim, antes de ter consciência da qualidade desse fruto, é ter uma conversa comigo mesma, saber, né? Saber quem sou, o que que eu posso, né? O que eu posso mudar, né? Já que eu cheguei à conclusão que eu tenho um problema X, Y, Z, e onde é que eu posso mudar para que para que eu possa dar para as pessoas um fruto melhor, né? Eu me lembrei que fizeram uma enquete aí recentemente, eu acho que não tem 2 meses aí que saiu nas mídias, né? A questão da fake news, não, dos ataques, né? Pela internet. E aí perguntaram uma mulher, né, por que ela atacava as pessoas, né, com tanto coisas maldosas. E ela disse porque ela gostava, né, ela gostava do que ela fazia com as pessoas, porque elogiar não lhe dava prazer, né? Então, veja só que fruto é esse, né, que ela está distribuindo, né? Como ela está, da forma que ela vivencia, como ela está atacando as pessoas, né? Fazendo mal às pessoas. Então, a gente tem que ver quando é que a gente está fazendo mal e o que é que a gente pode fazer para modificar isso, né? Mas eu acho que primeiro se autoconhecer, ter essa conversa consigo mesmo para poder trabalhar essas questões interiores. É isso. Obrigada. Obrigada, Tereza. O Júlio. Uhum. Aqui de novo bem? Sim. A gente percebe, né? O que a gente está querendo contribuir. A doutrina espírita, ela nos dá uma condição privilegiada, não que nós sejamos privilegiados, mas ela nos dá uma série de informações privilegiadas, informações que o público, de modo geral, não tem. E aí eu penso, Cristina, que essa reflexão, para nós, ela é muito mais profunda ainda. Tá? Enquanto espírito, com as informações sobre o que o espírito nos traz, que fruto nós estamos produzindo? O que nós estamos fazendo em favor dos outros, em favor de nós mesmos? Como nós estamos lidando com o conhecimento que nós já possuímos das leis de Deus, das leis da natureza? Como nós estamos trabalhando isso a nosso favor, né, enquanto seres em caminhada e na relação com os nossos irmãos? Essa reflexão eu acho que também nós devemos fazer, acima de tudo. Entendi.
Muito obrigada pela participação. Carminha está com a mão levantada. Vamos lá, Carminha, por favor. Eu, assim, eu não sou muito fã de redes sociais, então no Facebook, essas coisas, eu nunca usei isso para desabafar com ninguém, não. Mas já feri pessoas, já falei coisas de modo agressivo, porque achava no momento que a pessoa mereceu, que as pessoas mereceram. Não me orgulho de ter feito isso, porque, além de ferir, eu estava julgando, condenando. Hoje eu procuro não fazer, mas ainda emito, a gente chama de, brincando, de vibrações. Ainda mando vibrações ruins para as pessoas, sim. Então, o que é que eu venho fazendo? Isso são frutos que não são bons. Então, eu tenho tentado adubar um pouquinho minhas raízes para ver se melhoro a qualidade dos frutos, porque é como que o Júlio falou, a doutrina espírita nos dá essa condição de adubar melhor nossa raiz para ver se os frutos saem de melhor qualidade. É esse o meu embate, o meu desafio nesse momento. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E dentro do que a Tereza colocou, eu acho que está perfeitamente com o que você está falando, né? É que o autoconhecimento, quando a gente já percebe, quando a gente já entende que em um determinado momento nós ferimos alguém, é porque aquilo já está refletindo na nossa consciência. Porque muitas das vezes a gente faz e nem se percebe que fez isso, né? Que aconteceu dessa forma. Então, e aí também, dentro do que o Júlio colocou, nós temos aí um caminho, já sabemos que nós precisamos nos conhecer, porque nós também somos pessoas que ferimos, nós também somos pessoas que magoamos, mas a gente tem um caminho, a gente tem um mestre para a gente poder servir de inspiração, de exemplo, né? Jaqueline, quer falar? Então, vamos lá, por favor. Para fazer essa lição melhor. Eu estava lendo direitinho, né, uma amiga que a gente brinca sobre o que a gente deve ter sido em outra encarnação. E aí eu falei, eu acho que já fui um pé de bom, ela morreu de rir. E aí a gente, fazendo analogia, né, com a questão da árvore, aí o pé de boldo é amargo. Mas para que a gente toma boldo? Não é para uma coisa boa para o nosso organismo. Meu marido adora quando necessita, é o que faz bem. É natural, faz bem e cura rápido. Aí muita pretensão da minha parte achar que eu sou muito isso, né? Mas não é isso. Eu estou pensando na questão da diferença entre todos nós. Uns são flores lindíssimas, perfumadas, suaves, belas, né? E outros não. Outros têm suas dificuldades, porém têm suas qualidades. Então, quando eu me olho, quando a Tereza falou, né, é se conhecer. Quando eu me olho e me reconheço com essa dificuldade ainda, no lidar, no trato com o outro, às vezes grosseiro, né, sem sensibilidade, eu posso me associar a esse pé de culpa. Mas eu tenho também reconheço em mim a qualidade de ter um olhar solidário, de querer ajudar, de querer sanar a dor do outro de alguma forma, na medida da minha possibilidade, da minha condição. Então, que a gente não fique só olhando para os nossos defeitos. Né? Quando eu me vejo assim, para mim não é pejorativo, não é depreciador. É saber que eu ainda vou melhorar mais, eu tenho condições de ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Mas hoje eu ainda tenho, né, tenho que me ver com essa possibilidade de auxiliar de alguma forma. Isso, para mim, já é bastante significativo. Né? Então, quem se acha em pé de bobo, não fique triste. Muito obrigada, Jaqueline. Alguém mais quer participar? Alguém? Então, vamos no próximo slide.
por favor. Dar a sua contribuição, quer falar alguma coisa, também pode participar. O Júlio leva aí o microfone para poder contribuir. Só levantar a mãozinha que ele vai aparecer, tá? Por enquanto, acho que não, né, Cristina? Então, vamos para o próximo. O livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós encontramos a questão 280. E ela tem essa pergunta, né? Esse livro são livros de perguntas e respostas, são 411 perguntas. E essa pergunta 280, ela fala sobre os profetas. Os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? E na resposta, que eu não coloquei aqui, mas antes de colocar as respostas, o que vocês acham? Porque a todo momento a gente se sente meio que nós temos um amparo, sim, nós acreditamos, né? Nós temos Jesus como nosso mestre e guia, sabemos que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus e que Ele está conosco, mas em alguns momentos a gente se depara com até mesmo a questão da fake news, de momentos perturbadores que às vezes a gente para e fala, nossa, será que vai, né, na esfera material isso vai mudar? Porque nós temos a convicção da esfera espiritual. E aí a resposta é que em tempo algum as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Então, para todos nós, e aí até principalmente porque eu estou fazendo estudo, foi a pessoa que mais debruçou sobre esse assunto, e aí nada está sem o controle de Deus. Nós não estamos soltos no universo sem um amparo. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, todos os momentos que nós estamos passando, a gente pode ter certeza que nós temos, sim, os enviados, né, para essa cooperação do nosso Senhor, para a solução. E hoje nós temos, de uma forma assim, bem sutil, que não é tão sutil assim, as vacinas, que proporcionou estarmos de volta aos pouquinhos, porque a gente ainda tem pessoas que ainda têm a resistência a essa medicação, acreditam só que o que tem acontecido talvez não seja o momento dela se vacinar, se imunizar, mas a gente já está retornando aos pouquinhos, e isso a gente também agradece a inteligência, aos frutos de alguém que com a sua inteligência também e com o amparo, com a cooperação, né, dos enviados do Senhor, porque nada surge sem a permissão dele, possibilitou isso para a gente. Nós perdemos, né, nós já passou uma série de nossos amigos, nossos entes queridos, ou eu tenho certeza que cada um de nós conhece pelo menos uma pessoa que sofreu agora com essa pandemia. Eu não digo nem a questão material, mas eu digo emocionalmente, a perda de algum ente querido. E hoje a gente está aqui, vivendo sobre essa nova perspectiva, que é a vacinação para todos, e que a gente espera, e que as nossas orações estão sempre para que isso se multiplique para o mundo todo, porque nós sabemos que tem irmãos que estão sofrendo hoje porque não tem essa possibilidade ainda, mas que isso em breve seja uma realidade para todos, para que todos consigamos estar vacinados e podermos, sim, evoluir. Mas enquanto isso não acontece para todos, não existe essa possibilidade neste momento para todos, eu acho que cada um pode doar, sim, um pouquinho com estudo,
com uma música para poder harmonizar, né, o ambiente que nós estamos vivendo e colaborar de alguma forma com os nossos irmãos. A Tereza quer falar? Eu queria só dizer que Deus, né, ele tem sempre um plano B para a gente, né? Ele sabe que se a gente analisar a nossa vida, cada um aí, né, aqui, a gente vai saber que sempre depois de alguma tristeza, né, acontece alguma coisa boa, né? Que é exatamente esse plano B. Então, não podia ser diferente para o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, onde a gente sabe que o mal se sobrepõe sobre o bem, e Jesus, né, vendo essa dificuldade do ser humano de lidar, né, com o bem, né, ele vai colocando ao longo, né, da vida pessoas exatamente para que, desempenhando o bem, sirva de exemplo para outros, né? A gente vê, você falou no Consolador, o livro de Chico deve ser da década eu não me lembro agora, não tenho certeza, mas deve ser da década de 50, mais ou menos, ou 60, digamos assim. Mas Kardec, lá em 1865, se eu não me engano, na Revista Espírita, ele fala sobre isso, né? Que Deus enviaria, né, vários espíritos para colaborarem no processo evolutivo da Terra, né? No progresso da Terra. Então, a gente vê aí a disparidade de data, mas sempre o mesmo pensamento, ajudar a gente. E a gente teve a gente poderia aqui cada um citar, né, um que passou. Eu vou aqui, começando pelo filho dele, né, que ele manda, né, começando por ele, né, Deus manda Jesus para ser essa luz na humanidade, né, aí depois, né, ele vai desenvolvendo, ele desenvolveu antes outras pessoas e vai desenvolvendo outras depois do Cristo, né, e aí a gente vai lembrar aqui de Francisco de Assis, que é uma figura mais lá num século mais bem lá atrás, né? Mas tantos outros, né? E agora com a gente aqui a gente pode perceber, né? Gandhi foi um grande espírito que veio, né? E fez o papel que tinha que ser feito. O Mandela, Irmã Dulce, Chico, e a gente pode citar outros que ainda estão aqui entre a gente também, né? Que é exatamente para poder nos auxiliar, né? Nos auxiliar nesse processo, né? É isso. Obrigada, Tereza. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Fazer uma colocação? Então, vamos para o próximo slide. Aí, eu faço uma pergunta para cada um de nós. Se nós estamos atuando hoje como mensageiro ou como mensagem? Porque o mensageiro, ele transmite, né? Ele fala, ele lê um livro, ele pesquisa no dicionário, ele é um alto-falante, ele só transmite. Mas a mensagem, quando nós nos tornamos mensagem, a gente muda a nossa postura, porque a gente começa a nos educar, a gente começa a nos polir, a gente começa a observar e autodescobrir, né? Autoconhecer. Então, nesse momento, hoje, cada um de nós, isso aí eu gostaria que respondessem, mas se não se sentir ainda seguro, nós somos o quê? Nós somos mensagem, cada um de nós coloca como mensagem,
ou como mensageiro? Nós estamos só em busca de mensagem de alguém que nos transmita só alguma coisa que leu, alguma palestra, ou a gente já está colocando isso como uma postura? A gente já está olhando, nós já estamos nos tornando profetas de Deus, a gente já está mostrando os nossos frutos, desenvolvendo essa nova postura. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Alguém pode responder? O que ainda acredita que ainda precise para se tornar a mensagem? Boa noite a todos. Nós, durante a nossa caminhada, nós temos sido mensageiros em muitas oportunidades. Mas, dentro da nossa orientação, da nossa doutrina, nós buscamos, através do estudo, da nossa trajetória de vida, nos melhorar paulatinamente, buscando um dia realmente nos tornar mensagem viva. Como muitos companheiros que ainda estão encarnados, e muitos deles que já passaram para a vida do plano espiritual, e deixaram mostra da capacidade de evolução que eles alcançaram aqui no plano físico, e foram verdadeiras mensagens na nossa vida, deixando nos melhorando através das orientações que eles deixaram, como mensagem aqui toda. E o que faz com que a gente sinta realmente que um dia nós seremos mensagem, um dia nós estaremos na condição de mostrar para os nossos companheiros na nossa condição, aqueles que compartilham conosco a nossa vivência, e pouco a pouco nós nos tornaremos mensagem, porque adquiriremos a capacidade de mostrar através dos nossos exemplos que nós estamos evoluindo realmente. E dentro dessa condição, nós colocamos o amor, a fraternidade acima dos nossos interesses materiais. Compartilhando com aqueles companheiros de jornada o nosso carinho, o nosso amor, o nosso devotamento em prol da melhora da sociedade na qual nós vivemos. Adiante, nosso companheiro, todo o tempo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada mesmo. Alguém mais? Tereza estava com a mão levantada. Desistiu, Tereza? Não, eu acho que dentro dessa mensagem ou mensageiro, na verdade, nós já estamos mais para o caminho dos mensageiros, das mensagens, porque a gente já consegue, sim, entender, ou pelo menos a nossa consciência já nos mostra que já estamos nos tornando mensagem, que nós já fomos os mensageiros em um determinado momento, mas agora nós já estamos nos tornando mensagem. E agora eu vou para o último slide, mas isso eu gostaria de ter a participação de mais pessoas, porque nós vamos falar, o nosso último slide
mas ele me deixou assim bem impressionada quando eu fui fazer esse estudo. Você pode colocar aí, Jaqueline? Patrícia, por favor. Cristina, Oi. eu gostei muito da mensagem que a Carmen colocou no chat, e aí não dá para as pessoas que estão no salão, e eu queria que você disse para as pessoas, porque está muito bacana a mensagem dela, é muito significativa. Eu sou 99% mensageira, 1% mensagem. Citando. Sou muito mais teoria do que vivência, do que exemplo. Ainda faço o mal que não queria e não o bem que já admiro e desejo fazer. Palavras da Carminha. Se ela se vê, quem conhece Carminha, não vai concordar com essa Com certeza. Com certeza não tem como concordar. Muito bem. E isso bate dentro da gente de uma forma assim, bem reflexiva, né? Se ela que é essa pessoa tão generosa que a gente conhece, tão benevolente, uma pessoa que a gente gosta e admira muito, e aí eu fico me perguntando, quem sou eu na fila do pão? Olha o quanto eu estou atrasada. Meu Deus. Mas a gente caminha, né, junto com o outro, vai se melhorando aos pouquinhos. Ela está se colocando dessa forma, mas nós já sentimos ela muito mais mensagem do que mensageira. Eu acredito que, pelo menos assim, uma boa parte das pessoas que eu conheci no Damasco não teriam essa mesma imagem da Carminha, não, pelo contrário. Ela sendo uma grande mensagem. Tereza quer falar? Eu ia ficar calada, mas diante do que Carminha colocou aí, eu vou acabar com. Eu tenho que concordar, né, com a Ana, tenho que concordar também com Jaqueline, né? Que Carminha, olha, de alguma forma, nós somos mensageiros na vida. Nós viemos para dar uma mensagem. Né? Então, não tem jeito, você passou o recado, tenha sido para os seus filhos, tenha sido para fulano, para Beltrano, mas você passou o recado, né? Agora, a mensagem, a gente está no processo, né, de esboçar essa mensagem. Vai finalizar quando? Não interessa, mas nós estamos já esboçando essa mensagem de alguma forma. Vai levar umas 100 encarnações? Deve levar, mas a gente também não morre, né? Então, vamos lá, vamos correr atrás. Nessa imagem, a gente dando uma lida no livro Paulo Estevam, eu fiquei assim meio que surpresa com não surpresa, mas causou me chamou mais atenção, até porque meu sobrenome também é Estevão, e eu falei, vou estudar um pouquinho sobre Estevão. E aí eu até pensei em fazer aqui uma explanação voltada mesmo para alguma experiência que pudesse simbolizar essa consciência dele, né? E aí mostra no livro em que ele era um jovem, né, que tinha uma consciência assim cristalina. Aí eu fiquei pensando, o que seria uma consciência cristalina? E aí fui fazendo mais os estudos, porque ele refletia exatamente essa luz que vem do alto. Ela passava por sua consciência e ele refletia exatamente aquilo que ele recebia, aquela luz que ele recebia. E eu fiquei pensando de que forma, né? Porque é uma coisa de um alcance tão grande, que eu acho que a minha mente ainda não tem essa capacidade de alcançar. Porque a gente pensar aqui, né? Estamos aqui na Terra vivendo um aprendizado a cada dia, mas nesse aprendizado, quando você para e você pensa que você poderia estar ali vendo alguém que tivesse exatamente
e pensando, bom, um dia eu vou chegar lá, eu vou, não sei quando, como a Teresa colocou, mas eu vou. E por que a gente ainda não conseguiu ter exatamente essa consciência, né? Porque a gente ainda não se abriu totalmente para ver e botar sempre a mensagem, né? Em primeiro, nós estamos recebendo essa energia, todos nós estamos aqui nesse Cosmo Agora, todos nós recebendo essa mesma energia. Só que essa energia, ela vem pela lei divina e ela pode expandir de uma maneira pelo nosso pensamento, pelas nossas orações, por coisas boas que a gente possa pensar. Eu sei que tem alguns momentos da vida que a gente fica sempre com ela muito turva, né? Muito, não, eu não estou conseguindo agora. Tem momentos em que a gente se encontra mesmo, e aí até essa música do início reflete bem o que seria o meu pensamento, o que eu sinto mesmo. É porque tem momentos em que você para e fala, nossa, eu preciso, nesse momento, falar com Deus. E aí você para. Se você puder fazer isso várias vezes no seu dia, olha quanta energia boa você está recebendo e transmitindo para as outras pessoas. Porque quando a gente se fala em tantas notícias, né, que as pessoas vão colocando, e aí que outros se sentem bem em fazer o mal ainda, mas quando você vai aumentando esse número de pessoas que pensam, olha, a mesma energia que ele recebe, eu recebo, essa lei, a lei divina está para todos. Nós temos essa mesma capacidade de colocar no mundo, de fazer um mundo melhor para todos. Basta o nosso pensamento. Quando nós entendermos que o nosso pensamento ele tem essa força, esse poder, vai ser tudo muda. Então a gente para de ser só a mensagem e começa, para de ser o mensageiro e começa a ser a mensagem, porque a gente vai transmitir essa energia para todos. Tem pessoas que às vezes a gente para do lado dela e fala, nossa, que vibração boa, que coisa boa estar do lado dessa pessoa, ouvir essa pessoa falar, estar presente no mesmo ambiente. E nesse momento, isso está sendo, vamos colocar assim, isso está sendo, não vou botar difícil, não, mas as pessoas podem se unir, porque as pessoas, o que está acontecendo agora em relação aos falsos profetas, é que as pessoas começam a ficar assustadas e começam a se isolar, começam a se afastar. E aí elas vão criando uma redezinha só delas, e aquilo fica num processo de egoísmo, porque ela não consegue se abrir para outras pessoas. Então, que sejamos assim o reflexo dessa luz, que possamos todos nós estar envolvidos em melhorar um pouquinho só para cada um. Não estou dizendo nada em relação ao material, estou dizendo em relação ao espiritual. Vamos sim, toda vez que você parar para pensar numa coisa ruim, imediatamente você ouve uma música boa, você olha e faz uma prece, ou pensa num momento uma coisa que seja boa para você substituir e começar a mudar as suas atitudes e seus hábitos, porque isso vai ser uma consequência. Tudo é um aprendizado. Eu nesse estudo, encontrei trechos em que dizia que até o amor é um aprendizado. Você, aos pouquinhos, você vai desenvolvendo essa forma. Então, em um estudo passado, nós falamos sobre o copo, né? Que o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Vamos sempre olhar para o copo meio cheio, sempre, para a gente poder refletir essa luz que vem para todos nós. Eu agradeço muito pela participação de todos, pela paciência e pela oportunidade de estar aqui com esse estudo, porque hoje nós temos um estudo. Obrigado
e boa noite para todos. Nós que agradecemos, Ana Cristina. Com certeza, né? Mais um dever de casa. Toda semana a gente tem um dever de casa. O nosso estudo ele tem que servir para isso, para as nossas reflexões da semana, mudanças de atitude, né? Mudanças de hábito. Tirar os maus hábitos, tentar agir melhor, né, no nosso dia a dia. Nós vamos, então, ouvir a canção de harmonização para a nossa prece final com o Júlio de seguida. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda há ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente. Vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Jesus, mestre amigo,
Graças te rendemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por esta noite de estudo, por este encontro contigo, Mestre, através dos seus namorados, mensageiros. Mas agradecemos, acima de tudo, por estarmos reunidos na nossa Santa Casa Santa, a nossa Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Muito obrigado, Senhor, por estar afastando o vírus que nos afastou e está permitindo que nos reunamos gradativamente, mais uma vez, novamente, nos reencontrando. Como é bom, como nós somos agradecidos, como o nosso coração se enche de felicidade, como nós transbordamos de alegria por esses encontros contigo nesta casa que é assim. Muito obrigado, mestre amigo, por mais esta oportunidade. Eleve, mestre, os nossos sentimentos de gratidão por esse momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nós estamos finalizando mais um estudo da noite de hoje. Nós vamos já os companheiros que estão em casa, para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui presencial. Eu só quero dar alguns avisos. Nós, na próxima semana, né, no dia 30, será o último sábado do mês, nós teremos a entrega das cestas básicas que nós continuamos fazendo durante esse período da pandemia. E a gente quer lembrar, né, a necessidade da contribuição. Por quê? A gente se afastou, as famílias continuaram precisando, ou melhor, precisaram ainda mais por conta de toda a dificuldade, mas, graças a Deus, os companheiros da casa continuaram honrando com suas contribuições, voltaram, né, a contribuir, porque o período ficou bem difícil, mas a gente conseguiu manter o atendimento dessas famílias. Então, aos pouquinhos, retomando o nosso encontro presencial, quem lembrar, trazer a sua contribuição, tudo de alimento, né, os mais, Jesus, me lembra aí, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, fubá, farinha, sal, leite em pó, feijão. Então, nós temos aí o companheiro Gilson Luci, Michel Marcelo, também que contribui sempre com o trabalho. Continua atendendo, né, recebendo essas famílias aqui, com todo o protocolo. Então, quando vocês vierem para cá, próximo encontro, se lembrarem, já podem trazer a sua contribuição, né, o material mesmo, porque durante esse período todo a gente ficou recolhendo importância em dinheiro, né, depositado na conta do Damasco, para que a gente pudesse honrar a nossa contribuição. Então, mais uma vez lembrado, na próxima quinta, né, Edilson, você estará aqui para poder. Na próxima sexta, à tarde. Então, quem quiser contribuir ainda tem condições, tá bom? Então, nós agradecemos a presença de todos os que estão em casa, recebo os nossos beijos, especialmente para eles, vocês que estão em casa também. Muito obrigada a todos vocês. A gente encerra, então, o nosso estudo da noite. Quarta-feira, a gente está junto só no virtual, porque as segundas-feiras continuam sendo, por enquanto, já a gente retorna, né, semanalmente, mas por enquanto ainda será quinzenalmente, mas quarta-feira é virtual. Toda quarta-feira a gente está junto no modo virtual. Ah, sim. Os cartazes continuam sendo enviados, né? O link segue junto. É só ter o aplicativo para a gente poder acompanhar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.